O empresário, ele olha para dentro do seu negócio e ele vê que ele não tá vendendo. Daí ele acha assim, poxa, o preço do meu produto tá muito alto. Eu não tô conseguindo vender, eu tô perdendo pro concorrente. Aí ele vai lá e baixa o preço do produto dele. Quando, na verdade, ele não deveria baixar o preço, ele deveria aumentar o valor do produto dele. Boa! Salve, salve, querido ouvinte, internauta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma vez aqui com você, uma alegria. Nós estamos aqui no nosso programa ou podcast, porque nós fazemos um programa na Rádio Agape, AM 1400, e também o nosso podcast vai ao ar por todas as plataformas, sejam pelo YouTube, enfim, Facebook. Nós estamos em todas as plataformas. Você já me conhece, né? Marcos Pires, nós temos sempre uma satisfação de estar com vocês. Uma alegria muito grande poder estar aqui neste programa, que é um projeto que tem um vínculo mais social do que comercial. Como assim, Marcos? Sim, na verdade o nosso projeto, nós levamos o empreendedorismo, conhecimento, palestras e treinamentos para você sem custo nenhum. E o objetivo dessa nossa, desse nosso encontro aqui é justamente trazer pessoas que fazem a diferença e podem contribuir com insights, com algum conhecimento a mais para você e para todos nós, ok? Bom, sempre bom lembrar que o podcast Prospera é um órgão da plataforma Gospel Class, tá? Esses dias atrás eu estava conversando com o nosso CEO e ele falou, Marcos, tem que falar mais da nossa plataforma, que é nossa, inclusive, e é verdade. O nosso projeto aqui é da plataforma Gospel Class e nós vinculamos através da parceria com a Rádio Agape, da Fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba e também médicos com uma missão, que é a OGC. Portanto, você está conosco aqui para aprender um pouquinho mais. Vamos lá, é sempre bom informar algo muito importante para nós, né? Principalmente para nós. Você pode, juntamente com seus amigos aí, clicar aí e fazer a sua inscrição no nosso podcast. Além do nosso podcast, nós levamos palestras e treinamentos presenciais nas mais diversas áreas, trazendo insights, desenvolvimento e capacitação para pequenas, grandes empresas e, claro, sempre muito network para você. Quer conhecer um pouquinho do projeto? É só entrar no nosso www.gospelclass.com.br e você vai ter todas as informações também pelo nosso Instagram, evento.prospera. Bom, dito isso, eu sempre tenho a alegria de trazer pessoas mais do que especiais, pessoas importantes para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo. Eu hoje tenho a alegria de receber ele, que é formado em administração de empresas, é pós-graduado em gestão empresarial e inovação, além de especialista na área de finanças, atuando como gerente bancário em várias instituições. Eu quero chamar aqui para que você conheça nosso amigo, palestrante do Projeto Prospera também, Israel Gomes. Israel, seja bem-vindo, uma alegria poder receber você aqui no podcast Prospera. Obrigado, pastor. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, com esse público tão especial, fazendo parte desse projeto, que é um projeto que realmente muda a vida de pessoas, muda a vida de empresas e que, de fato, transforma sonhos em realidade, né? Esse projeto é um projeto que a gente já viu muitos sonhos de empresários se tornando realidade. Então é uma honra estar aqui e compartilhar algumas experiências, alguns insights com vocês. Bacana. Bom, vamos lá. Antes de você trabalhar o tema que nós vamos, nesta oportunidade, trabalhar, né, de fato, eu gostaria que você se apresentasse para o meu público. Nós conhecemos já há algum tempo, você já esteve conosco no Projeto Prospera, palestrando inclusive sobre finanças, mas se apresente ao nosso público, me conta como que nasceu esse desejo, esse trabalho também na área de finanças. Conta um pouquinho da sua história. Com certeza. A minha história começou com 14 para 15 anos, quando eu abri minha primeira conta com o auxílio do meu pai. Claro, meu pai foi uma pessoa que estava junto comigo na abertura da conta, até porque ele teve que assinar na conta poupança da Caixa. Que legal. Sim, eu tenho uma conta poupança na Caixa, como todos os brasileiros têm uma conta poupança na Caixa. E eu me lembro até hoje que, quando eu estava na agência, abrindo lá a conta poupança, eu olhava os gerentes sentados lá com aquela camisa social, atendendo. Eu falei, meu Deus, aquilo ali é o sonho, é o desejo. E aquilo ali foi um objetivo de vida. Passou alguns anos, entrei no quartel, saí do quartel, entrei na faculdade. Militar?
Fui militar. Olha que legal. Servi no 5º Batalhão Logístico de Curitiba, lá no Pinheirinho, na Companhia de Saúde. Que bacana. Foi uma experiência bacana. Aquele 1 ano ali fez muita coisa. Lá a gente sai um pouquinho mais maduro, né? Sai um pouquinho mais maduro, né? Corta o cordão umbilical de uma forma mais... Rápida e abrupta. Rápida e abrupta, exatamente. E traz uma disciplina também. É uma coisa que hoje na nossa profissão, na minha carreira, eu uso muito a questão da disciplina, de você ser ético naquilo que você faz, de você ser disciplinado. Se você se comprometeu com um determinado prazo, você vai ter que cumprir aquilo. Isso é um dos benefícios que eu trago da vida... Eu falo vida militar, mas é aquele período militar. Mas ali. é a vida militar, né? Nós aprendemos todos os meandros ali de um ambiente militar mesmo, né? E eu sempre falo até... Todo mundo teria que passar pelo exército, na minha visão, tá? Porque ali você tem, como você mesmo disse, disciplina, um padrão ético, um comportamento diferenciado, né? E a gente sai menino ali, entra menino, mas sai um homem ali de fato, né? Exato, e você respeita autoridades também, né? Você aprende a respeitar hierarquias, você aprende a respeitar as pessoas que estão acima de você ali, ouvindo elas, né? Isso desenvolve muito a pessoa como ser humano em si. Então, depois de ter saído de lá, eu entrei na faculdade, fiz administração de empresas, trabalhei num escritório de advocacia, na área financeira do escritório. Saí desse escritório, fui trabalhar numa contabilidade, já comecei a ter alguns contatos com empresas. Dali que surgiu a oportunidade de entrar no banco. Eu recebi um convite. Olha que interessante, né? Como que a vida nos conecta com determinadas pessoas, né? Eu recebi um convite para ir numa igreja. Uma igreja muito pequena. Na época era uma igreja muito pequena. Recebi aquele convite e, a priori, eu olhei aquele convite e falei, poxa, mas é aquela igreja pequena, era aquele culto de quarta-feira. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Eu, solteiro na época. Falei, eu fui pro convite. Cheguei lá naquele culto, fiz o meu melhor naquele culto, preguei como se não houvesse o amanhã. Terminei de pregar, estou descendo da tribuna, estou quase no meio da igreja, de repente alguém me chama. Ô, pregador, vem cá. Aí fui conversar com um rapaz, esse rapaz olhou pra mim e falou assim, você tem perfil pra banco. Você tem perfil pra ser gerente de banco. Que legal. Eu olhei pra ele e falei assim, sério? Eu falei assim, sério, você tem perfil, olhei você pregando ali e tal, e eu tenho uma vaga. Eu sou gerente geral de uma agência. Meu Deus, que legal. E ele falou, eu sou gerente geral de uma agência, eu tenho uma vaga. E eu olhei pra ele e falei assim, tá, e o que eu preciso fazer pra entrar no banco então? Porque eu sou formado, eu tenho alguns cursos. Ele falou assim, você tem certificação? Você tem que ser especialista, você tem que ser certificado pra trabalhar na área financeira. Eu falei, o que é certificação? O que é isso? Eu nem sabia o que era certificação. E aí ele falou, ó, certificação é uma certificação que vai te certificar para fazer a venda e a prospecção de produtos financeiros. Você tira nesse site. Ele me passou todos os passo a passo. Que legal. E aí eu corri atrás. E o meu compromisso com ele foi, quando você fizer a certificação, você me avisa. Você fazendo a certificação, você faz o seu passo. Quando você terminar o seu passo, eu faço o meu aqui dentro. Nossa, que fera. Como que é Deus, né? Trabalhando nas conexões, né? Em um culto pequeno, que na minha visão eu achei que era pequeno, mas aquele culto... Mudou a sua vida, né? Mudou minha vida. E aí vai ter uma lição até para os nossos empreendedores, ou a pessoa que quer empreender, né? Por exemplo, eu tinha aquele sonho lá de trás de querer trabalhar no banco, de ser um gerente de banco. Tá, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu não sabia que precisava de uma certificação financeira. Talvez foi um erro meu de não ter dado um Google ali, pesquisado o que um gerente de banco precisa, quais são os requisitos. Eu não sabia. Apresentaram a oportunidade, tive um contato com a pessoa certa me passou o caminho certo, fiz aquilo que era cabível a mim. Quando eu terminei a minha certificação, liguei para ele e falei assim, ó, a certificação tá pronta, mandei o certificado, ele saiu um certificado bonitinho, mandei para ele e falei assim, agora deixa comigo. Deu um mês, tombei para dentro do banco. Que legal. Você vê como que é importante, né, essa questão das conexões. Eu fiquei 15 anos parado realmente numa congregação, inclusive estou até hoje como dirigente dela lá, mas sempre cuidando dela, não tendo muitos contatos e tal, e um dia Deus falou ao meu coração, olha, tá na hora de você se conectar. Rapaz, isso foi no mês de novembro. A partir de janeiro do outro ano já,
as coisas começaram a mudar o contexto para mim. Então, comecei a conectar com muitas pessoas, trabalho surgindo através dessas conexões. Então, fica a dica aí para você que está nos assistindo e ouvindo também pela Rádio AM, Agape AM 1400, que as conexões são importantes para o crescimento. Pegue na mão de alguém que já está no lugar, aprenda, se desenvolva, porque igual você comentou, né? Às vezes você tinha o sonho, mas não tinha o preparo. É importante o preparo. Sim. Entender o que precisa para alcançar aquele sonho, aquela ideia, aquela realização sua, né? Hoje, se a gente parar para pensar, a sociedade ela é doutrinada para viver de uma forma muito uniforme. E aí as pessoas, elas têm medo de se conectar com pessoas que pensam diferente, que estão acima delas. E elas acham que, por exemplo, eu não vou me conectar com um diretor de uma empresa porque eu nem sei o que aquele diretor vai falar. Ele vai falar de coisas comuns, ele é um ser humano igual eu e você. Exato. O que pode acontecer é que ele tem bem mais capacidades técnicas do que você em determinadas áreas e aquilo vai sobressair em alguma conversa ou outra. Só que você também é um ser humano, você conversa, você dialoga, você tem sangue vermelho nas suas veias igual ele tem. Você só tem que saber se conectar, saber a entrada correta e aí vai de uma pesquisa de campo, vai de uma análise de perfil. E tudo isso se encontra onde? Na internet. Dá uma pesquisada. Tenha vontade. Pô, eu nunca sento para conversar com ninguém sem antes conhecer a história dessa pessoa, nem que eu faça uma pesquisa rápida no Google. É fundamental isso. Mas agora, uma coisa importante para deixar já como um insightzinho se conecte mesmo, porque nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos. Então, olha aí, meu querido, você que está nos ouvindo pela rádio ou também pelo podcast, preste atenção. Se você fizer uma avaliação, as 5 pessoas que você está abaixo de você no nível de conhecimento, se preocupe. Está na hora de você se conectar com pessoas que estão num nível maior, para que você possa crescer. Senão você vai ficar o resto da sua vida no mesmo padrão, não é isso? Eu poderia até complementar esse excelente insight com a seguinte questão. Você tem que saber aonde que você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você vai saber com quem que você tem que se conectar. Boa. Então, saiba onde você quer chegar. E aí, mire as pessoas que estão lá já e comece a se conectar com essas pessoas. Top. Mas vamos lá. Sua história como área financeira, então, entrou dentro desse contexto dos sonhos e teve essa oportunidade. Aí você começou a trabalhar, começou a vivenciar o mundo do empreendedorismo. E aí você começa também, ao longo dessa sua jornada, desse know-how que você tem, a perceber erros que muitas das vezes os empreendedores tomam na área das finanças. E eu aproveito, que você já está aqui com a gente, para que você trouxesse quais os principais erros que os empreendedores tomam, né, em meio a essa questão das finanças, o próprio ambiente financeiro. Perfeito. Hoje eu trabalho em banco já faz praticamente 8 anos. E desses 8 anos eu tenho mais de 70% de atendimento de empresários. Já atendi mais de 1.000 empresários, contando todas as carteiras que eu já passei hoje. Olha que legal. Dentro de bancos. E quais são os erros mais grotescos que a gente vê do empresário? E aí eu vou falar de pequenas empresas e de grandes empresas. Lembrando que a pequena empresa é aquela empresa que fatura até 4 milhões e 800 no ano. Então são empresas ali que tem um faturamento de 400 mil no mês. Quais são os... Eu vou citar dois erros que esses pequenos empresários cometem, são erros assim bem grotescos. Ele não sabe precificar o produto dele. Olha só. Ele não sabe colocar preço, não sabe entender a dinâmica do preço e não sabe agregar valor nesse produto. Eu vou voltar a falar disso daqui um pouquinho lá na frente, mas esse é um dos erros mais grotescos dos empresários. É ele ter um produto e ele não saber quanto que aquele produto vale e o quanto que ele tem que cobrar naquele produto. Oh, legal. Daqui a pouco então a gente vai fazer uma aula aqui, dar uma aula para o nosso pessoal. Mas vamos lá. Você acredita que isso seja questão da falta de uma educação financeira dentro de um ambiente escolar? O que é a tua visão? O que você acha que seja isso? Ansiedade. Ansiedade? Essa é uma palavra que eu tenho visto com frequência nos comportamentos dos empresários. Por que ansiedade? O empresário, ele foi mandado embora da empresa onde ele era CLT e aí ele tinha um sonho. Aí ele pega a rescisão dele e mergulha nesse sonho. E aí ele começa a trabalhar e ele começa a
fazer. E quando ele menos espera, daqui 1 ano, 2 anos, alguém senta com ele e diz assim: você tá quebrado, você não tem mais dinheiro no caixa, o teu produto não tá saindo mais, o teu estoque tá parado, a tua loja não tem mais frequência. E aí ele não sabe aonde recorrer. Quando, na verdade, lá atrás, quando ele recebeu talvez o corte da CLT para ir para uma vida de empreendedor... Se ele reservasse uma parte para poder aprender, se desenvolver, se capacitar, né? Exato. Ou se ele se conectasse. Boa. Existem programas sociais que ele poderia sentar gratuitamente para entender qual é a dinâmica, qual é o planejamento, o que ele tem que fazer, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer, o que ele tem que analisar. Então, quando eu olho para o primeiro erro que eu citei, que é o erro de precificação, não saber dar valor e preço no produto dele, eu vejo que é muita falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento vem porque ele é ansioso, ele quer virar empresário da noite pro dia e ele esqueceu que ele tem que sentar primeiro e aprender algumas coisas. Boa. É o afiar o machado, né? Antes de começar a cortar a árvore, afie o machado, aprenda mesmo o que você precisa. Existem várias situações dentro de uma área empresarial, dentro do mundo corporativo, e muitas das vezes acontece como você disse, as pessoas acabam entrando nesse viés, na ansiedade, acabam falindo mesmo, né? Deixando a empresa no zero. Se você hoje fosse convidado, eu quero trabalhar você hoje aqui com um aspecto mais técnico mesmo, mas ao mesmo tempo prático. Qual seria uma posição sua se você entrasse, por exemplo, na minha empresa? A minha e do Robertinho. O Robertinho sempre vai estar com a gente aqui. Aliás, o Robertinho, para quem não conhece, é o nosso técnico aqui, o super técnico. Mas vamos lá, vamos entender que eu e o Robertinho temos uma empresa e essa empresa está quebrando. E você foi convidado para ser o responsável pela reestruturação da parte financeira. Quais seriam as atitudes suas ali com relação a isso? Primeira coisa que eu olharia numa empresa, e a primeira coisa que eu olho hoje numa empresa: números. Eu sou uma pessoa técnica, trabalho com números. Então eu faria uma análise financeira completa da empresa. Legal. O que envolve a análise financeira completa da empresa? Eu vou avaliar balanço dessa empresa. É uma empresa pequena, não tem balanço. Dá para fazer, sim, analisar quanto que você tem de ativo, quanto que você tem de passivo, qual é o patrimônio que você tem nessa empresa. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer na análise financeira. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou analisar a demonstração de resultado dessa empresa. Mas minha empresa é pequena, Israel, como é que eu vou ter uma demonstração de resultado? A demonstração de resultado basicamente é o que você fatura, o que você tem de receita bruta, as suas despesas, os seus impostos e a última linha, o que dá de lucro. Boa, bem simples. Bem simples. Bem bom. simples. E aí, terceiro ponto que eu vou fazer, analisar o fluxo de caixa dessa empresa. Porque existe uma máxima no mundo financeiro que é o seguinte: a empresa morre pelo caixa. O que mata uma empresa é o caixa. Hoje as pessoas... E aí, pastor Marcos, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, hoje as pessoas investem muito em marketing na empresa. Ela alavanca o marketing da empresa. O marketing da empresa vai lá em cima. O que é o marketing? Ela faz a captação de leads para dentro da empresa. Ela coloca lá uma propaganda, ela coloca um cardzinho, ela coloca um videozinho e ela faz a captação de um monte de lead para comprar o produto dela. E aí, a coluna de marketing dela tá lá em cima. Só que o comercial dela não tem o mesmo corpo do marketing. Olha só. E aí o comercial dela é pequeno. E aí quando ela faz a captação de muitos leads, o comercial não vai dar conta. Se o comercial não dá conta, ela vai deixar de ganhar um gap gigante daquilo que veio através da captação do marketing. Tá, mas daí se ela estrutura o comercial dela, a gente tá falando de uma análise financeira. Se ela estrutura o comercial dela, daí ela fez a captação de muitos leads, o comercial dela tá estruturado, vai dar conta, vai fazer a coisa acontecer, é um comercial forte, aguerrido, vai comprar as ideias e vai fazer o cliente comprar o produto deles. Beleza, marketing elevado, comercial elevado. Só que aí é o operacional. Aí o operacional não consegue dar conta. O comercial começa a jogar um monte de pedido pro operacional, o operacional não consegue dar vazão aos pedidos. Aí ele vai ter que estruturar o operacional dele. Talvez comprar mais máquinas para fazer a entrega do pedido, estruturar a logística. E aí ele sobe com o operacional dele. Então ele tá com marketing alto, comercial alto, operacional alto. Aonde que tá o problema? No financeiro. O fluxo de caixa dele. E aí ele vende parcelado, ele não sabe quanto que vai entrar o dinheiro, o calendário de recebíveis dele é uma
todo zoado, todo bagunçado. Usa parte do valor que é da empresa para questão pessoal, familiar. Desorganização financeira é o que mais nós vemos hoje nas empresas. A pessoa usa o cartão da empresa para pagar a conta pessoal, a pessoa usa a conta da empresa para pagar custas pessoais. É uma desorganização. O contador, muitas das vezes, nem orienta, nem fala, nem dá a dica do que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como que tá as finanças dessa empresa. Interessante, né? Você comentando aqui, quando a gente fala de finanças, pensa no quê? Fluxo de caixa, né? Mas você tem uma abrangência maior. Você foi muito certeiro nessa questão sua de avaliação, que você precisa avaliar financeiramente parte comercial, financeiramente parte de produto, financeiramente fluxo de caixa, financeiramente. Quer dizer, não é apenas o valor que entra e o que sai, mas sobretudo toda a composição que está por trás, né? Exato. Eu costumo dizer que das 4 áreas importantes que a gente citou, marketing, comercial, operações, que é o operacional, e finanças, estabeleça uma cultura de fortalecer o seu financeiro. Quanto mais forte, mais robusto for o financeiro de uma empresa, todas as outras áreas vão acompanhar. Que daí você vai ter dinheiro para colocar no marketing, você vai ter dinheiro para colocar no comercial, você vai ter dinheiro para colocar no operacional. E aí aquilo vira um ciclo vicioso. E aí... Virtuoso, na verdade, né? Virtuoso. É, virtuoso. Exato. Aí começa a crescer de verdade, né? E olha como que é interessante, as pessoas têm a preocupação, não, eu não vou contratar nenhum consultor, não vou contratar nenhum assessor financeiro. E olha a importância de uma pessoa que tem uma visão mais estratégica para o próprio negócio, né? Rapaz, eu e o Robertinho nessa empresa nossa já estaríamos crescendo, pelo que eu tô vendo, né? Você tem que entender uma coisa, você, empresário que tá assistindo a gente, tem que entender uma coisa, existem 3 tipos de dinheiro que passa por dentro da empresa. Não sei se você já sabia disso. Vamos lá. 3 tipos de dinheiro. Tem o dinheiro que você ganha, é o dinheiro lá que você vendeu, esse é o dinheiro. Tem o dinheiro que tá dentro do teu caixa, que é aquilo que você vendeu e tá lá dentro do teu caixa, tá para reinvestimento. Esse é o capital de giro ali. Capital de giro. Então tem o dinheiro que tá na mão do teu cliente que você tá vendendo, tem o dinheiro que tá no teu caixa, que esse é o teu dinheiro, e tem o terceiro dinheiro, e esse aqui que é o que dói. Qual que é esse dinheiro que eu não tô entendendo? Vamos lá. É o dinheiro que você deixou de ganhar. Olha só que legal. Você vendeu, o dinheiro tá lá no bolso. Então repete isso aqui, vai dar um corte, vai lá. Vamos. Quais são os 3? Os 3 dinheiro. É o dinheiro que você vendeu, é oriundo das vendas dos teus produtos. É o dinheiro que você tem no teu caixa. Esse é o dinheiro que está dentro do seu fluxo de caixa, faz parte do seu giro de caixa. E agora tem o terceiro e último, e esse é dolorido, porque é o dinheiro que você deixou de ganhar. Meu Deus. Você captou, lembra que eu falei da árvorezinha, que você cresceu o teu marketing, você captou o cliente entrou dentro da tua base, conversou com o teu comercial, só que o teu operacional não deu conta. E aí você deixou de ganhar. Você poderia ter ganhado. É dinheiro que tá na mesa que você não pegou e não colocou no bolso. Foi embora. Que loucura, né? E muita gente tá perdendo dinheiro na mesa, né? Tá, muita gente. E olha, e são ajustes bem pequenos que ele pode fazer no financeiro, no marketing, no comercial, no tributário. São ajustes bem pequenos, eu costumo dizer que são os ajustes finos. Aqueles cortezinhos bem finos que ele pode fazer nessas áreas que vão dar lá 2, 3, 4, 5% de aumento no seu faturamento. Mas sozinho eu acredito que ele não vai conseguir, ele precisa de ajuda. Não, sozinho não vai conseguir mesmo. É. Até porque ele tá com a cabeça lá em preocupado em vender. Preocupado em estruturar a empresa dele, preocupado em comprar uma máquina. Exato. E sabe um dos problemas que eu vejo hoje, pastor Marcos, nas empresas? É o empresário querer crescer da noite pro dia. Ele quer crescer, 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 crescer. Eu já vi, na minha experiência de atendimento bancário de quase 8 anos, eu já vi empresário que de um ano pro outro, ele só queria crescer, 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 crescer. Teve que chegar um momento na história da vida da empresa dele que ele teve que parar de vender. Porque um consultor chegou para ele e falou assim, se você não parar de vender, você vai à falência. E você acredita que aconteceu isso comigo? Uma vez eu fui contratado para atender uma empresa que estava iniciando o seu processo. E aí eu 3 meses trabalhando nela, entendendo o mercado, porque realmente era meio complexa a situação. Eu disse para o diretor, para de vender. Vamos estruturar isso aqui, porque não adianta você continuar vendendo, você está só perdendo dinheiro. E olha que legal,
vai ter que muitas das vezes, você que é empresário, parar e ouvir alguém. Tem alguém que tem mais experiência que você no ramo. Talvez não domine toda a parte técnica como você, mas tem uma estrutura de planejamento, de cuidado financeiro que às vezes o nosso empresário que está nos ouvindo e assistindo não tem, não é isso? Hoje a gente vê nas empresas que o empresário ele vai na onda do momento. A onda do momento é captar recurso de linhas governamentais. Ele vai naquela onda, pega o dinheiro. Tá, mas por que você está pegando dinheiro? Por que você está querendo investir em uma determinada área da sua empresa que você nem sabe qual é o percentual que aquela área da empresa corresponde ao teu faturamento? E aí você investe em áreas da sua empresa que nem deveria ter investido ainda. Legal, bacana. Vamos aproveitar que você falou da questão de investimentos, né? Hoje nós temos no Brasil e vamos pensar que daí já há uma necessidade, porque também há situações que você pode fazer uma linha de crédito, financiamento. Hoje tem vários incentivos governamentais, né? Disponíveis para o mercado. E a pergunta é, como que eu posso acessar esses recursos que estão lá? E aí, se você puder, né, nesse ajuste fino que você sabe fazer muito bem, explicar também qual é o momento certo para fazer isso, porque não é qualquer hora que você já deu uma dica aqui, mas tem os recursos, está disponível, como eu acesso? Em segundo plano, em que momento eu posso fazer esse tipo de aporte? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, existem alguns recursos que você pode acessar através de bancos, e aí a pessoa que seria a pessoa-chave para te dar essas dicas seria um consultor financeiro. Essa pessoa, o profissional, que pode te orientar dessa forma. Agora, existem algumas coisas que são linhas governamentais, benefícios fiscais. Vou dar um exemplo. Se você é uma empresa que é de eventos, você faz eventos. Se você tiver um bom contador do seu lado, quando eu falo um bom contador, é um contador que não é só aquele contador que emite lá a guia da PGDAS para você, que emite o PIS/COFINS para você, não. É um contador que ele vê o todo da tua empresa. E aí vamos voltar no exemplo da empresa de eventos. Você tem uma empresa de eventos. Quais benefícios fiscais que tem disponível para esse tipo de empresa? Existe um benefício fiscal no país hoje que dá redução de impostos para empresas de eventos por 60 meses. Olha só. Alíquota zero para imposto de renda, PIS, COFINS, contribuições sociais. Alíquota zero. Tá, como é que eu acesso isso? É um programa que está acessível para todo mundo. Tá acessível, você bate no Google ali, qual o benefício fiscal para empresa de evento? Vai aparecer a Lei PERSE. A Lei PERSE, ela coloca alíquota zero para todas essas cargas de impostos. PIS, COFINS, PIS/PASEP, contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica. Ela coloca alíquota zero por 60 meses. Meu Deus do céu. 60 meses que a pessoa não paga o imposto. E não é que, vou deixar de pagar porque o governo não me devolve. Não, é um benefício fiscal para a empresa. Que loucura, né? E as pessoas... Por isso que é importante o podcast, o Projeto Prospera, né? Você traz aqui a oportunidade para muitas pessoas que fazem eventos e não tem essa informação. Jamais passou na cabeça dele que poderia ter um benefício, né? Não tem. E aí o que acontece? A gente volta lá naquela questão que a gente comentou agora há pouco. Ele entra na empresa de uma forma muito ansiosa, ele quer fazer. De repente começa a chegar um monte de guia de imposto, porque ele tá faturando, tá emitindo nota, o contador vai começar a mandar as guias de imposto, ele, meu Deus, como é que eu pago isso? Entra em parafuso, não sabe o que fazer, será que eu vou ter que vender meu carro? Será que eu vou ter que vender isso, vender aquilo? Quando, na verdade, se ele tivesse um contador bom do lado dele, um profissional bom, esse contador poderia chamar ele para uma reunião e falar assim, ó, tem esse benefício fiscal, isso aqui, dá pra gente fazer aqui, a gente entra por esse caminho, a gente entra por aquele outro caminho e ele consegue uma isenção. Poxa, hoje a carga tributária de empresas, a gente tá falando aí de 35%. Muito alto, né? É 35%, empresário, no seu caixa. Você vai deixar 35% ir embora? Não, é um benefício fiscal. E não é nada de mirabolante, é algo que já está disponível, né? Está disponível. Agora, uma outra pergunta que foi feita. Quando que o empresário, quando que o empreendedor tem que acessar linhas de crédito? Quando você fizer uma análise da tua empresa, e é por isso que eu falei do consultor financeiro, porque esse profissional é um profissional que vai olhar a tua empresa e vai perceber, olha, você precisa investir em SDR, você precisa investir em marketing, você precisa investir em máquina.
Você tem um marketing bom, você tem um comercial bom, só que o teu operacional não tá entregando, você tem que investir em máquina. Tá, e agora, como é que eu vou investir em máquina? Vou vender meu carro e vou comprar a máquina? Usa o recurso do banco, capital de terceiro. É capital de alavancagem, na verdade, né? Se alavanca com capital de terceiros. Isso é uma das estratégias. Existem outros tipos de estratégia de você se alavancar. Dá para você se alavancar com o capital do fornecedor. Boa. Negociar prazo. Boa. Agora tem gente que... É por isso que eu falo, lá no começo, ele não se estruturou corretamente, e aí ele entra na empresa, o fornecedor manda para ele um prazo, ele... Ah, beleza, aceita. Tá desesperado, afoito. Ele nem negocia, ele nem questiona o fornecedor dele. Tipo, não tem como você me dar 21 dias para pagamento? O fornecedor manda para ele assim, ó, você tem 7 dias para pagar. Só que o produto dele gira em 35. Meu Deus, ele tem um descasamento de caixa. Meu Deus. Isso é muito bacana. Eu gostei, viu? São insights que o nosso empresário, as pessoas que estão assistindo e ouvindo, com certeza vai pegar uma visão mais estratégica do negócio. Mas a gente estava conversando agora há pouco ali sobre a questão da precificação. Você disse ali acerca de precificação e tal. Eu acho que é uma das perguntas mais recorrentes dentro do nosso podcast. Você consegue trazer para nós aqui uma visão de como eu posso precificar, seja produto ou serviço? Eu tenho uma visão e é uma forma que eu mostro para o empresário, só que eu mostro através de perguntas. Eu faço 2 perguntas para o empresário. A pergunta que eu faço é, você sabe qual é o valor do seu produto ou serviço? E aí a segunda pergunta que eu faço é, você sabe qual é o preço do seu produto e serviço? Legal. Porque valor e preço são coisas diferentes. Vou dar uma ideia. Você é uma empresa de consultoria, você presta consultoria para empresas e você tem um serviço de consultoria. Então, o teu negócio é a consultoria. Você vende a sua consultoria por R$500. O preço da sua consultoria é R$500. Só que o valor da sua consultoria, será que é R$500? Pode ser que o valor da sua consultoria seja menos ou seja mais. E aí o que acontece com as empresas? O empresário, ele olha para dentro do seu negócio e ele vê que ele não está vendendo. Daí ele acha assim, poxa, o preço do meu produto tá muito alto. Eu não tô conseguindo vender, eu tô perdendo pro concorrente. Aí ele vai lá e baixa o preço do produto dele. Quando, na verdade, ele não deveria baixar o preço, ele deveria aumentar o valor do produto dele. Boa! Porque quando ele aumenta o valor do produto dele, as pessoas vão comprar porque elas vão ver valor. A grande maioria das pessoas hoje, e aí eu tô falando de uma questão mais psicológica, as pessoas elas compram porque elas vê valor agregado no produto dele. Por exemplo, vamos voltar no exemplo da consultoria. A consultoria é 500. Só que você faz uma alavancagem de valor, você agrega valor na sua consultoria. Você diz assim, ó, a minha consultoria não é só online. A minha consultoria não é só remota. Eu vou na empresa, em loco, eu vou estar lá uma vez por semana na empresa. Opa, você está agregando valor, eu tenho um consultor dentro da minha empresa. Boa. A minha consultoria não é só uma consultoria que eu vou na empresa. A minha consultoria, eu olho para a empresa e eu vejo e eu faço um mapeamento de riscos da empresa e eu dou indicações de pessoas que podem diminuir o custo, aumentar isso, aumentar aquilo. Você está agregando valor. Aí o teu preço de 500, com o valor que você está agregando, vai chegar uma hora que você vai dizer assim, não é mais 500, é 1.000, é 1.500, porque você agregou valor. Quer ver um exemplo bem básico disso? Você já foi num teatro? Já. As primeiras fileiras de teatro são as mais caras. Exato. Porque a pessoa vê valor. Vê valor no quê? Eu tô perto do artista, eu tô próximo, tô mais próximo do palco. Muito então as pessoas colocam valor naquilo. Muito bom. O valor, na verdade, é algo que você tem que construir, né? E essa questão de guerra de preço, você vai ficar brigando com todo mundo igual. Se você quer se diferenciar, você tem que agregar valor. O branding, né, da própria marca, da própria consultoria. Falando um pouquinho dessa questão, como é que eu faço a precificação? Você falou de agregar valor e a questão de preço. Mas que dica você poderia dar? Vamos trabalhar no matemático mesmo. No prático. No prático. Você precisa ir através de uma pergunta. Qual é a margem de lucro que você quer ter no teu produto? Eu quero ter uma margem de 20%. Eu quero ganhar 20% em cima. Essa é uma outra pergunta que pega o empresário lá no calcanhar dele. Porque ele diz assim, eu quero ganhar 20% de margem em cima do meu produto. Mas os 20% pagam o teu custo?
Então ele tem que ter um consultor do lado dele. Exato. Que explique pra ele quanto que custa o negócio dele. Por isso que eu falei assim, como que eu vou precificar matematicamente o meu produto? Através da margem. Mas a margem é uma pergunta que você vai ter a resposta dela quando você fizer a análise do teu negócio e saber quanto que o teu negócio custa. Para eu ter o meu negócio aberto todos os dias, todos os meses, para eu ter perpetuidade no meu negócio, eu preciso de pelo menos 25% de margem de lucro no final do mês. Então você precisa aumentar de 25% a 30%, 35% no seu produto. Então se eu comprei um produto por 100, eu vou ter que vender ele com 40%, 50% acima. Porque se você vender abaixo disso, você vai estar perdendo, não vai pagar a conta. Exato. Aí vai entrar naquele loop, né? Vai vender. Ele tá felizão da vida porque ele tá faturando, porque a venda é faturamento, né? Tá faturando. Só que chega no final do mês, mas não sobrou nada. E fica desesperado, né? Mas o que é isso? Falta de um planejamento, falta de um assessor do lado para poder trazer essa consultoria. Lá nos Estados Unidos, Israel, a gente tem consultor, uma cultura de consultor para cada pessoa praticamente nos Estados Unidos, né? Hoje você tem as pessoas, pessoa física mesmo tem consultor, pessoa jurídica tem consultor. No Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura, uma cultura um tanto... Começou, né? Hoje existem muitas pessoas que têm seu consultor financeiro. Lá nos Estados Unidos, eles chamam até de Investment Advisor, né? Que é estar próximo mesmo da pessoa lá e fazer toda a parte de investimento. Por que você acha que isso ocorre aqui no país? Por que nós não temos uma cultura de ter alguém do nosso lado que sabe fazer algo e levar nós para aquele lugar que nós queremos de fato? Essa é uma questão cultural, né? Os Estados Unidos é um país que investe culturalmente nisso. Tem um histórico de educação financeira mais aguerrido do que a gente. Hoje no Brasil, são poucas escolas que falam de educação financeira. Eu particularmente, eu não tive nem na faculdade. Eu não sei se vocês tiveram, mas nem na faculdade eu tive aula de finanças. Você tem ali a parte muito teórica da administração e pá, mas finanças mesmo eu não tive com meus pais, eu não tive no colégio inicial ali e tal, e muito menos na faculdade. Você vai aprender, e tanto é que isso aconteceu comigo. Eu quebrei uma empresa. Aí você aprende. Pelo melhor caminho, né? Professor, posso interromper um pouquinho? Claro, fica à vontade. No Japão, as crianças no primário, eles ganham uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eles ganham uma mesada do pai, e eles pegam um saquinho, eles vão com os professores no mercado fazer compra. E vamos supor que fosse R$50. Eles têm que voltar com R$50 e comprar itens básicos, aprendem a economizar. Olha que legal. Chegar lá, tem um trabalho que eles têm que fazer sobre aquele dia de compra, sobre quanto ele gastou, sobre o preço do produto e quanto ele conseguiu economizar. Aí você vê o crescimento de um país como o Japão, né? Diferente do Brasil. O Japão passou para a Segunda Guerra lá, foi destruído, né? E se levanta com uma nação pujante. Ou seja, é a cultura. O Robertinho viveu, inclusive, no Japão, né, Roberto? Passou quanto tempo no Japão? A gente ficou 7 anos lá. 7 anos lá. Então, quer ver, olha como que é a cultura. Infelizmente, a cultura do Brasil não tem essa realidade, né? Não, hoje no Brasil, as famílias dão iPhone para as suas crianças. Exato. Qual é o ensinamento que você tá dando para sua criança? Então, e aí o Robertinho falou do Japão, né? Por isso que o Japão tem taxa de juros 0. Muito bom. Que é um país, assim, que ele é culturalmente educado financeiramente. Respondendo a pergunta, por que no Brasil nós temos essa dificuldade? Porque nós não temos a educação financeira como matriz escolar. Nos Estados Unidos tem. E aí, isso reflete no todo. Vamos olhar o mercado de capitais dos Estados Unidos. Mercado de capitais, quantas pessoas da população em si estão inseridas dentro da bolsa? 58% da população americana está dentro da bolsa. No Brasil? No Brasil é 3%. Imagina. 3 a 4%. Então, esse é um mercado assim que é inexplorado ainda. A mata está muito alta, então eles têm que investir muito nisso. E aí, se a gente olhar também outras questões, o histórico econômico do país. É um país que sempre fomentou negócios. Nos Estados Unidos, quando um empregado ele é demitido de uma empresa, ele não sai com fundo, com seguro. Ele sai com a caixinha dele e ó, tchau. Agora, olha como que é importante esse ponto que você disse, né? A mentalidade brasileira, né, do brasileiro em si,
é uma mentalidade que acha esse benefício de sair da empresa e ainda ter algo para ganhar como a melhor coisa do mundo. Mas está incentivando a ele não produzir, porque a palavra prosperidade tem a ver com produção, né? E inclusive a pobreza é a ausência de algo produtivo, ou seja, nós estamos incentivando, felizes com a vida, porque nós estamos parados para receber. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e falou, olha, eu saí da empresa e vou ficar 6 meses recebendo o meu seguro-desemprego. Ah, não, aí o que acontece? Não dá. Mas é isso que você falou, é verdade, viu? É verdade. A cultura nossa é uma cultura que pensa no seguro-desemprego e nos Estados Unidos não tem. Não tem. Nos Estados Unidos eles dão esse benefício no salário. O salário deles é maior do que o nosso. Está produzindo. E, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi essa estatística, mas se eu não me engano, um brasileiro, ele precisa trabalhar 3 ou 4 vezes para um americano. Ou seja, a nossa produção é 3, 4 vezes menor do que um americano. E aí a pergunta é, né? Eles são tão diferentes da gente? Nem um pouco. Só a cultura, né? Só a cultura. Como ser humano, biologicamente falando, eles são iguais a gente. Eles têm a mentalidade, têm sangue, têm ar. Eles têm as mesmas questões biológicas que nós temos. A questão é a mente. Boa. É o mindset. E é por isso que quando você... E aí, vamos olhar pro empresário e falar assim, ó, você precisa fazer então uma imersão, gastar 15, 20 mil para você mudar sua mentalidade. Não precisa disso. Leia livro. Compre livro. Boa. Comece a ler livro. Eu tenho uma cultura, já está me acompanhando já faz uns 2 anos, de ler pelo menos um livro por semana, por mês. Rapaz, por semana você tá ganhando de mim já. Por mês. Ainda não, por semana não, mas eu tô lendo por mês um livro. Boa. E olha o que isso agrega de conhecimento, o mindset da gente. Isso vai trazendo para nós até uma cultura de você saber escolher coisas certas. Exatamente. Porque, por exemplo, como é que eu vou escolher um consultor financeiro ou um advisor? Um investidor que vai poder me ajudar, um coach. Hoje tem uma terminologia no Brasil, eu não sei se o senhor já viu isso, eu estava numa empresa esses dias e eu vi isso. Atendi um empresário, o dono da empresa, daí o dono da empresa falou assim, ó, vou chamar uma pessoa que é a responsável do meu financeiro, é o meu arquiteto financeiro. Olha... Arquiteto? Eu falei, poxa. Boa, hein? Boa. Não, e é difícil de negociar com o arquiteto, porque ele tem todos os bancos na mão, ele sabe as taxas, ele sabe a precificação, ele sabe apertar aqui, ele sabe apertar lá. É difícil de negociar. Rapaz, nós temos que contratar um desse para nossa empresa, Robertinho. Um arquiteto financeiro. Quem sabe não seja o próprio... Israel aqui, né? Já trazendo esse adendo. Mas que legal. É fundamental. Você que nos ouve aqui, você que nos assiste, pelo amor de Deus, toma uma decisão de mudar esse mindset. A nossa cultura é uma cultura muito dependente. Nós, quando mudamos isso, nós deixamos de ficar acusando os outros e tomando a responsabilidade que é nossa de tomar atitude, responsabilidade e se colocar de fato, né? Eu, quando eu era da construção civil, servente de pedreiro, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Não há mais, eu não consigo ficar dentro dessa caixa construída pelos meus familiares que eu tenho que viver aqui. E aí eu saí da caixa, eu gosto da expressão sair da caixa, que é do Flávio Augusto, ele sempre fala disso, né? Sair da caixa. Você tem que estar nos ouvindo aqui, saia da caixa, aprenda, como o nosso colega aqui, empreendedor, palestrante Israel, está dizendo, mude o teu mindset, mude a tua capacidade de avaliar as coisas. E essa questão de leitura te traz um benefício que é você também começa a ficar mais seleto com muitas coisas, como você disse, né? Sim, a sua... capacidade de análise das situações, a sua capacidade de reação para as determinadas situações que você vê no seu dia a dia, isso agrega valor nas suas coisas. Você se torna mais seleto nas emoções que você coloca nas suas situações do dia a dia, porque, por exemplo, se você não tem a sua mentalidade preparada, qualquer revés que acontece na sua vida, aquilo parece que te destrói. Agora, se você tem uma mentalidade mais estruturada, você já tá mais trabalhado no seu mindset, você olha para aquele revés e diz, opa, esse revés até veio. Só que junto com esse revés, veio uma oportunidade. Boa. Qual é a oportunidade? Vamos ver a oportunidade, vamos mergulhar nessa oportunidade. Muito bom.
Vamos falar um pouquinho de futuro. O mercado financeiro possui regras de segurança muito estruturadas aqui no Brasil, né? Hoje nós temos instrumentos de proteção muito bem estruturados. Dentro desse contexto, você que trabalha nessa área, quais os principais investimentos que você poderia deixar aqui como dica para os nossos empresários realizar ou fazer? E, em segundo lugar, na sua visão, qual o tempo mínimo para um investimento gerar uma aposentadoria minimamente confortável aos nossos empresários? São duas perguntas bem calibradas, Primeiro, eu não posso afirmar categoricamente, invista nisso, invista naquilo, sem entender qual é o teu perfil. Eu tenho que entender qual é o perfil. Legal. Qual é o perfil do pastor Marcos? O pastor Marcos é uma pessoa mais conservadora. Então eu não vou indicar renda variável. Imagina, você mercado coloca... de ações. Mercado de ações. Você coloca R$1.000 hoje e amanhã tem 800. Teu coração dá uma acelerada. Você tem que ir para uma renda fixa, é um negócio mais conservador. Só não vá para poupança, por favor. Tira isso da cabeça, poupança não, né? Tem coisas melhores, e com a mesma categoria de segurança. Mas hoje no Brasil a gente tem renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, fundo de investimento, investimento em imóveis. Eu vejo muitos empresários hoje que investem em imóveis. O próprio empresário faz a empresa pagar carta de consórcio de imóveis, faz a empresa pagar uma prestação de imóvel para ele, porque lá no começo, você tem que entender isso, você é um empresário que está começando agora, você vai dar tudo de si para a tua empresa. E a tua empresa será próspera porque você está no melhor programa. A tua empresa será próspera. Lá na frente, quando a tua empresa estiver próspera, você tem que começar a fazer os reinvestimentos no seu capital. Fazer as retiradas de distribuição e começar a investir em você, pensando lá na frente. Então, nós temos que entender quais são as classificações de investimento. Então, eu falei de renda fixa, renda variável, fundo de investimento, fundo imobiliário, imóveis. São tipos de investimentos que o empresário, que o investidor pode fazer aqui no Brasil. Agora, vamos lá para a segunda pergunta. Eu quero ter uma aposentadoria lá na frente. Lá na frente eu quero me aposentar e eu quero ter uma vida boa e eu não quero depender do INSS. Eu nem sei se vai ter o INSS daqui 10 anos. Também acho que não vai ter não, viu? É uma pergunta que, por enquanto, não tem resposta. Tá, mas aí, o que eu preciso fazer para essa pergunta ser respondida? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Qual é a renda que você quer ter lá na frente? Eu quero ter uma renda de R$10.000. Você quer ter uma renda de R$10.000 lá na frente, daqui 20, 30 anos? Você quer ter essa renda? Ok. Então você precisa trabalhar com esse número. Renda de 10 mil, no ano a gente está falando de 120 mil. Para uma aposentadoria lá na frente, de 20 anos, 30 anos lá na frente, você precisa investir hoje. É 120 mil, dividido por 0,4, que é 4%. É uma regrinha de 4, a regrinha de 4% que a gente fala. Uhum. Não é a regrinha de 3, é a regrinha de 4%. Essa eu não conhecia não, tá? É a regrinha de 4%. Você pega o valor da renda anual, divide por 0,4, que é o 4%, e você vai chegar num número chamado 3 milhões. É 3 milhões, então, que... Não, é 3 milhões para renda de 10. Se você quiser ter uma renda de 5, você diminui isso. Mas faça essa regra de 4%. É você pegar o valor anual, dividir pelo percentual. Você vai chegar no número. Esse é o número que você tem que chegar lá na frente. Tá, e agora? Eu tô com 30 anos, eu quero me aposentar com 60. Você tem 30 anos pela frente. Você vai pegar esses 3 milhões e vai dividir para você fazer os aportes mensais. Vai dar uma média aí de uns 2 mil por mês. Olha que legal. Se você começar com 30. Agora tem uma diferença, né, pastor? Se ele começar com 20 anos, o valor é muito pequeno. Porque daí você ganha no tempo. Quanto mais jovem você começa a investir, você traz para dentro do teu investimento o fator tempo. Com 10 anos, o teu investimento começa a se reinvestir. Se a gente vê a história do Barsi, o senhor conhece o Barsi? Já ouviu falar do Luiz Barsi? Não. O Barsi é o maior investidor do Brasil. O maior investidor da Bolsa. A história do Luiz Barsi, ele começou a investir na Bolsa e ele comprava 1.000 ações por mês. 1.000 ações por mês. Meu Deus. Em 8 anos, ele parou de investir. Que louco. Porque o próprio investimento que ele tinha feito por 8 anos começou a reinvestir. Hoje ele se tornou o maior investidor da Bolsa. Então, aí vai a pergunta, né?
Acho que isso aqui vai dar um corte. Boa, vai lá. Quer ver? Vai a pergunta do seguinte: você quer curtir a sua vida por 8, 10 anos, como se não houvesse amanhã, ou você quer pagar o preço por 8, 10 anos e curtir o resto da sua vida? Boa, muito boa. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa. Você falando aqui, sabe o que me veio o insight? Eu sou um cara que eu fico ligado no 220 toda hora. E olha que eu fui só dormir 2 horas hoje essa madrugada, mas olha só, eu pensei o seguinte, dá para nós pensar, vai pensando aí com carinho, para montar um projeto voltado para a educação lá na escola. Sabe, eu gosto muito disso, eu quero trazer a educação. Quando a gente tem uma criança, um adolescente pensando em finanças, e a gente montar uma estrutura, montar um projeto, levar para a Secretaria de Educação e começar a trabalhar isso nas escolas, eu acho que vai dar muito certo isso aí, tá? Vai, pega isso aí, vamos pensar nisso aqui. Está em público, se você quiser fazer, pode fazer. A gente fica feliz de você fazer esse projeto acontecer. Tem uma ideia, eu não sei se o senhor teve isso na sua casa, eu tive quando era criança, o porquinho. Sim, lá em casa eu tenho porquinho até hoje. A minha filha tem o porquinho dela. Essa é uma ideia que se você leva pra dentro de uma escola, você pega um copinho de papelão e faz ali um mini cofrinho e leva pra escola. Boa. Pronto. Fechou o pacote. Fechou. Vamos lá. Ao longo desses anos trabalhados na área financeira, qual foi o maior aprendizado que você obteve vendo e aprendendo, vivenciando lá com os empresários? Eu tive um aprendizado que revelou para mim a importância de você investir em educação financeira. Mais uma vez a importância disso, né? A importância. E hoje, a educação financeira eu não falo não só porque eu atendo no ramo bancário, mas é pela vida mesmo. Saber fazer bons investimentos, fazer boas aplicações, fazer bons negócios. Então eu alio a educação financeira com a disciplina. A primeira coisa que eu falei quando estou aqui neste podcast foi que eu fui militar e uma das coisas que eu aprendi lá foi a disciplina. Você ser disciplinado. Ser disciplinado, sabe o que é você ser disciplinado no seu dia a dia? Você vai fazer teu orçamento. Seja você empresário, seja você não empresário, você vai fazer seu orçamento. Eu vou investir R$200 todo mês. É você investir, seja chovendo, não chovendo, seja caindo canivete ou não caindo, é você investir. A disciplina vai trazer para você produtos e vai trazer para você felicidades. Muito bom. Disciplina. Eu acho que o que falta no brasileiro é isso, né? Uma disciplina mesmo, né? Muita disciplina. Bacana. O que você jamais faria com as finanças de uma empresa? Vamos pensar na tua empresa. Na minha empresa hoje, eu jamais aceleraria ela para um crescimento instantâneo. Primeiro estruturaria ela, né? Cresça aos poucos. Boa. Vai crescendo aos poucos. Esse insight seu aí foi muito forte, porque quando eu estava, minha esposa e eu trabalhando na empresa, fluía, vendia demais, era eu atendendo, fazendo tudo. Era eu empresa, mas eu tinha minha esposa do lado. Quando eu comecei a ter 17 vendedores trabalhando na empresa, eu não tinha habilidade para poder gerenciar isso. Sabe o que aconteceu? Quebrei a empresa. Então, minha esposa e eu trabalhando, estava fluindo, estava comprando carro, comprando coisas e tal. Quando eu aumentei o meu escopo em termos de venda, vendedores e tal, eu quebrei. Eu tenho exemplos práticos hoje da minha vida profissional de empresários que em 4, 5 meses começou a crescer tanto, começou a alavancar tanto, precisar tanto de recurso financeiro, que chegou uma hora que os bancos cortaram. Meu Deus. Porque o banco faz uma análise, olhou para aquele empresário e falou assim, poxa, em um ano o endividamento dele não estabilizou, só foi aumentando. Esse rapaz aqui vai quebrar daqui a algum tempo. E cortou todas as quebrar a gente também. Daí quebra a agência. Muito bom. Vamos fazer um ping-pong para nós finalizarmos aqui. Vamos lá, poupança. Poupança é um investimento que traz segurança, mas baixo retorno. Criptomoedas. Criptomoeda é um ativo volátil, mas com alto potencial de retorno. Maior risco. Você investiria? Eu invisto hoje. Você investe? Eu invisto, mas um percentual muito pequeno. Entendi. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um dos investimentos que eu mais gosto. É renda mensal. É aquela renda certeira. É você ter renda de aluguel sem ter imóvel de aluguel. Olha. Não, repete aí. Fundo imobiliário é você ter renda de aluguel sem ter casa de aluguel. Muito bom. Previdência privada. Previdência privada é planejamento de longo prazo. É
projeto lá pra frente. Você investe hoje, mas você não olha no hoje, você vê lá na frente. Day trade. Day trade é alto risco. Alto risco. É alto risco. Você tem que investir sabendo aonde você está investindo. Você tem que ter estômago para isso. E não é todo mundo que está preparado emocionalmente, né? Não é alto risco, requer um conhecimento hábil gigante. Eu fiquei 1 ano e meio estudando day trade e eu desisti, porque eu não tenho essa... Não é para amador. Não dá. Não é para amador. Mercado financeiro no Brasil. É um mercado com altas oportunidades, é um mercado que está crescendo, tem muita oportunidade, é um mercado potente. Legal. Cenário econômico nos próximos anos, na sua visão? Na minha visão, eu vejo um cenário de uma recuperação gradual dos marcos econômicos, eu vejo um potencial de crescimento, principalmente na área de inovação, de indústrias que está investindo em novos produtos, inovando as suas cadeias de suprimentos. É isso que eu vejo hoje no mercado financeiro. Bacana. Uma frase que resume sua vida. Hoje a frase que resume a minha vida é paixão por ajudar e conectar pessoas e propósitos. Chique. Uma frase que resume a tua vida profissional. Pessoal, não. Profissional. Profissional. Como consultor financeiro, gerente de banco. Hoje a minha frase é orientar com transparência para construir um futuro financeiro sólido para empresas e para pessoas. Muito bom. Pessoal, infelizmente eu gostaria de ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas conversando com esse show de bola de um amigo, querido, palestrante na área de finanças, Israel Gomes. Israel, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Tenho certeza que muitas pessoas pegaram aqui vários insights, mas quem de repente quer conhecer um pouquinho mais da tua estrutura, aonde pode localizar você? Pode me localizar pelo Instagram, é Israel Gomes com 2 Es. Israel Gomes com 2 Es, você já vai encontrar, vai aparecer uma das primeiras buscas lá no Instagram. Vai ter várias palavras, ensinos, cortes lá. E tem também no YouTube. Se você procurar Israel Gomes no YouTube, se não me falha a memória, é a 3ª pesquisa que aparece lá hoje. Que bacana. Bom, pessoal, esse foi Israel Gomes, ele que é administrador de empresas, trabalha hoje no mercado financeiro. Quero agradecer de verdade. Tenho certeza que você que está nos ouvindo pela rádio agora, ou também pelo nosso canal no YouTube, teve vários insights aqui para levar para a sua vida profissional e financeira. O meu agradecimento, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Querendo Deus, nós estaremos de volta no nosso próximo podcast. Um abraço, Israel. Tamo junto até depois do fim, viu? Deus abençoe.